tarde. O Diário TV de hoje quer saber como vocês aí em casa andam equilibrando o orçamento, hein? Um verdadeiro malabarismo, né? Os gastos com alimentação, higiene e limpeza estão encostando com o valor do salário mínimo. Um levantamento mensal feito pelo Diese mostrou que o preço da cesta básica subiu em quase todas as capitais brasileiras pesquisadas na comparação entre os meses de julho e junho. O Helder Vilela, então, está num supermercado em Mogi das Cruzes. Helder, não anda fácil encher esse carrinho de compras, não é isso mesmo? Porque conta pra gente como que tá a cesta básica aí nesse mercado, quanto que ela subiu por aí. Bem-vindo, boa tarde. Obrigado, Carol. Muito boa tarde para você, muito boa tarde a todos os nossos telespectadores. Carol, não tá nada fácil, tá? Eu recolhi aqui, passei aqui com meu carrinho, né? Já passando alguns produtos, recolhendo alguns produtos, e esses produtos foram que puxaram aí os vilões da inflação da cesta básica. Ó, a cartela de ovo, por exemplo, que estava a R$ 9,90, hoje R$ 11,90. O café 500 gramas, por exemplo, que estava custando aí R$ 12,90, hoje está saindo por R$ 13,90, viu? E o quilo do tomate, meus amigos, o tomate que é tão bom, né? Quem não gosta de comer um tomatezinho, coisa boa. O tomate, gente, ele subiu, tava de R$ 3,99, hoje é vendido a R$ 5,49 o quilo. Tá nada fácil não. E aí, gente, deixa eu mostrar aqui, já que você perguntou, Carolzinho, você perguntou aqui a questão, olha só, da cesta básica. Hoje a cesta básica, essa aqui com 20 itens, por exemplo, de 109 que tava, 119 mais ou menos, perdão, hoje tá saindo a 139. Essa cesta básica aqui, gente, dá aí pra um casal que tem 2 filhos, dá pra 20 a 30 dias aqui, segundo as informações dos funcionários, né? E aí, o que foi que o supermercado fez? Teve a ideia de fazer essa cesta mais econômica, que tá aí custando quase R$60. Essa cesta aqui dá em torno de uma semana, dura até 10 dias. Carol, a situação aqui, para quem vem pro supermercado, muita gente reclamando, tá? Não tá nada fácil não, Carol. E a gente continua falando desse assunto, né, aí no estúdio. Helder, você vai dar uma circulada pelo supermercado, daqui a pouco eu volto para falar com você. Como o Helder falou aí, a dona de casa no açougue também vai ficando cada vez mais com menos opções econômicas para levar para casa. Depois do aumento da carne bovina, ela agora percebe que um outro produto importante no... Enquanto isso, a gente orienta aí o motorista daquele preço. Quando o assunto é o preço do frango, está exorbitante. Antes eu ia, comprava e enchia o freezer. Agora não. Eu compro picado aos poucos para fazer só o almoço ou o jantar, porque o dinheiro não dá para ficar comprando, né? A Elisa vende marmitex há 10 anos, só que dessa vez tá difícil para ela comprar as misturas para preparar as refeições. Filé de frango, a carne de porco, pernil, tá tudo caro. Eu já pensei até parar, mas eu não posso parar porque não consegui me aposentar ainda. Então, melhor pingado que ser caro. Segundo o gerente desse mercadinho no Jardim Planalto, em Mogi das Cruzes, além da procura por carne vermelha, que já estava em queda, a saída de frango também diminuiu por aqui. As pessoas têm cada vez levado menos para casa, né? Com o aumento do preço não tem como, a pessoa acaba comprando menos, né? Dados do Centro de Estudos Avançados em Economia da USP mostram que em um ano o preço do frango teve um acréscimo de 56,5% em todo o estado de São Paulo. A pesquisa também revela que em agosto do ano passado, o preço do frango congelado estava em torno de R$ 5,04. Já no mesmo mês deste ano, está sendo registrada uma média de R$ 7,89. Se considerarmos os dados somente de 2021, a variação chega a 32,8%. Neste açougue, no mercado municipal de Mogi, o peito do frango, que custava R$ 9,90 em janeiro, agora sai por R$ 13,90. Já o quilo de filé de frango, que estava em R$ 16,90, está por R$ 21,90. Segundo o proprietário, o aumento tem sido gradativo. Para atrair a clientela, ele aposta nas promoções. Você tem que chamar o cliente. Se você não fizer a promoção, você não consegue. Você tem que
vender ele rápido. Você não pode ficar com ele estocado. Já o consumidor passa a substituir as misturas que leva para casa. O suíno está sempre preço melhor. Ovo é muito bom também. Substituímos, né? Temos que fazer isso, né? Mas tá difícil fazer essa substituição, né? Porque como a gente viu o Helder mostrando pra gente, até o ovo tá caro. Então o ovo tá caro e os preços do frango estão mesmo lá nas alturas. E muito desse aumento tá relacionado com a exportação desse produto. A Associação Brasileira de Proteína Animal realizou uma pesquisa que mostra o crescimento das vendas para o exterior e os impactos aqui no Brasil. Para entender melhor então sobre essa pesquisa, a gente conversa com o presidente da associação, Ricardo Santin. Boa tarde, Ricardo. Muito obrigada pela presença. Explica pra gente quanto foi o aumento das exportações, né? E qual que é, claro, o reflexo disso aqui para os brasileiros. Carol, muito obrigado, boa tarde a você e todos os espectadores. Precisamos iniciar dizendo que o aumento do preço do frango não tem nada a ver com as exportações. As exportações estão crescendo, sim, em 6,7% nesse primeiro semestre, mas a oferta de mercado interno cresceu em 8%. O aumento que a gente está tendo e o nosso consumidor está vendo, infelizmente, nas prateleiras dos supermercados, ele decorre do aumento do insumo básico para produzir frango, que é milho e farelo de soja. Você veja que você relatou na sua reportagem aí aumentos de 20%, de 30%, mas o insumo do custo de produção do frango, segundo a Embrapa, subiu 50,72% nos últimos 12 meses. É por isso que o frango está caro. Não por causa das exportações, mas sim porque o milho subiu demais. Ou seja, nós somos o veículo de um aumento, mas não somos a causa. E a exportação, ela ajuda 72. Infelizmente para nós, ainda falta mais aumento por chegar na prateleira do supermercado para poder equilibrar a produção e manter a oferta de comida. Para a gente não tenha falta de produção de produtos como teve em países como Estados Unidos e como também a Europa. E Ricardo, esse aumento aí no valor, no preço dos insumos tem relação com a pandemia, falta aí, né, a dificuldade para conseguir esses produtos? Sim, ele tem um todo, né? Nós temos que lembrar ao nosso espectador que na pandemia nós ficamos mais de um ano e tanto sem parar de produzir. O setor investiu mais de R$1 bilhão para proteger os seus colaboradores e não deixar faltar comida na mesa dos brasileiros. Agora o milho, ele é uma questão mundial. Ele está subindo de preço no mundo inteiro. A gente teve, infelizmente, quebras climáticas, ou seja, previa-se produzir 70 milhões, 76 milhões de toneladas agora na segunda safra, acabou produzindo 60 e poucos, e isso fez menor oferta de milho, aumento de preço. Mas ainda um outro ponto. Teve, infelizmente, em alguns casos, especialmente no final do ano, e isso ainda reflete até agora, alguma especulação, querendo cobrar mais do que é o preço justo. Agora o governo já liberou as importações de milho que vem do Mercosul e também dos Estados Unidos, está tirando piscofins para o nosso produtor poder tentar equilibrar e não baixar o preço, infelizmente, para evitar maiores aumentos. Mas aí então o que o consumidor pode esperar, Ricardo? Mais aumento ou vocês vão conseguir dar uma estabilizada aí nesse preço? Até porque, como a gente sabe, o frango acaba sendo a principal opção do brasileiro quando outros serviços estão mais caros, outros apreciado aqui no país, né? Sim, ele infelizmente vai continuar a aumentar um pouco mais. Agora vai depender de cada região e de cada produto. Algumas empresas conseguem ter um pouco mais de tempo para conseguir segurar o preço, aguardando a vinda do milho. Só que agora a gente só vai ter um respiro lá na nova safra de milho que vem no final de ano. Ou seja, o frango mudou de patamar. O preço do frango, o preço do suíno e o preço do ovo. A gente ainda tem que lembrar que essas são as proteínas mais acessíveis, mas elas dependem do custo de produção. Se eu tenho um milho e um farelo de soja, que são 70% do custo de produção, aumentando mais de 100% no seu preço, é inevitável que o preço do produto final também encareça. A gente, infelizmente, vai ter uma ceia de Natal
embora a gente haja uma recuperação da pandemia, graças a bom Deus, nós já estamos nos livrando dessa pandemia com a vacinação, com as medidas de segurança que as pessoas têm feito, mas as comemorações do final de ano terão, sim, preços mais salgados de frango, de suínos e de ovos, por conta do preço do milho e do farelo de soja. E aí, Ricardo, como vocês têm sentido, apesar desse aumento, o consumo de frango está aumentando, está se mantendo aí na expectativa, ou esse aumento fez reduzir também o consumo? Apesar de todas as dificuldades econômicas que o Brasil passou, que a população passou, o frango aumentou seu consumo no ano passado em 5,5% e agora no primeiro semestre do ano em 8,5%. Muito puxado também pelo aumento muito maior das carnes de boi, que estão com um preço muito caro. As pessoas têm migrado para a carne de frango, para a carne suína e para o ovo. Tem substituído a proteína bovina por essas proteínas e que conseguem fazer de uma maneira um equilíbrio melhor no seu orçamento diário. Agora sim, infelizmente há um impacto no orçamento aumentando o preço do frango, mas a gente vai ter que continuar a ter a criatividade que o brasileiro sempre teve. Pior do que pagar caro seria não ter a comida. E a gente precisa dessa proteína. Agora, por outro lado, as empresas também precisam equilibrar para pagar o custo de produção. Então a gente vai ter que ir criando com criatividade, diminuindo um pouco, misturando outras proteínas, fazendo a nossa refeição continuar com proteína na mesa. Perfeito, Ricardo. Como eu falei no comecinho do nosso telejornal, é aquele malabarismo para conseguir equilibrar várias contas do orçamento. Muito obrigada pela sua participação, pelas explicações, viu? Obrigado, Carol. Um abraço a todos os espectadores da TV Diária e que Deus proteja todas as famílias. Tchau, obrigada. Bom, e já que a gente está falando então aí de carne, né, bovina, suína e frango, vamos lá ver onde o Helder Vilela está, porque Helder, este local do supermercado, o açougue, eu acho que todo mundo quando chega perto o coração já começa a acelerar, porque cada hora é uma surpresa diferente. Então conta pra gente como que tá o preço do frango aí e também da carne bovina. Da carne bovina e suína, desculpa. Carol, para quem gosta de churrasco, viu, não tá nada fácil. Não tá nada fácil mesmo. Olha só, o preço da carne suína, eu vou até pedir aqui pro nosso amigo mostrar uma peça aqui. O quilo aí, ó, da carne suína tá saindo a R$ 27,90, tá? E o preço das outras carnes, da carne bovina, varia muito. O quilo tá a R$ 29,90, tem de R$ 35,90 aqui. O preço não tá nada fácil. Eu vou conversar aqui com essa senhora, como é o nome da senhora? Desculpa. Ana Paula. Dona Ana Paula, o que é que a senhora tá achando desse preço das carnes? O preço da carne tem aumentado muito. Toda semana a gente tem visto, a gente como dona de casa, do lar, a gente tem visto toda semana que a média dos preços tem aumentado percentualmente. Pode até ser que durante o mês a gente não verifique muito isso, mas tem ocorrido vários aumentos, sempre. Então, cada semana está um preço diferente. A gente tem que sempre procurar a melhor oferta. E o que a senhora faz? Vamos dar dica, então? Uma dica da senhora, dona de casa, para as outras donas de casa. Procurar sempre o melhor supermercado que tem ofertas, né? Durante as semanas, porque tem supermercados que ele oferece ofertas. Cada dia é uma oferta de uma coisa. A oferta da carne sempre ocorre num dia específico, ou na terça, na quarta, na sexta, que é próximo ao churrasco do final de semana. Sim, que todo mundo gosta. Todo mundo gosta. Quem não procura uma carne, né? Então é sempre bom procurar as ofertas durante a semana, para você sempre estar tendo o melhor dentro do seu lar no final de semana, tanto pro dia de semana também, que é o que a gente necessita, né? Gostei das dicas, dona Ana, prazer conhecê-la, viu? Ó, dicas para donas de casa e donos de casa como eu também, viu? Boas compras para as senhoras também, boa tarde. E aí, gente, pra gente continuar falando sobre esse assunto, né? A gente convidou aqui o economista William Feitosa, que vai dar uma explicação pra gente também, né? Pra fazer, como é que deve fazer também, ela já falou ali de algumas dicas. Eu queria mais dicas também, como é que o consumidor ele deve se comportar? Deve comprar carne toda semana ou comprar logo para um mês todo? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Bom, comprar em maior quantidade pode ser um problema na medida que se trata de um produto perecível. A pessoa pode comprar numa promoção boa e
congelar. Isso ela vai ter realmente algumas possibilidades de fazer bom uso do seu dinheiro, né? Outra possibilidade é fazer clubes de compra, ou seja, comprar em maior quantidade junto com os vizinhos, junto com os parentes, e assim conseguir um preço melhor na hora de negociar com o vendedor. Agora, o que se explica essa alta toda que a gente está vendo aí? A gente começou aqui a nossa participação falando do preço da cesta básica e de alguns produtos também. Bom, um grande e, além disso, nós temos a questão da evolução do dólar. Então, as duas coisas prejudicaram muito o que a gente tem visto nos últimos tempos, que é o aumento da inflação da cesta básica. E tem muito a ver, realmente, como o senhor falou, com essa questão da desvalorização do nosso real frente ao dólar. E tem a questão também das incertezas aí dos investidores, né? Com relação aos rumos da política econômica do nosso país. Não dá para negar, mas é claro que o efeito da pandemia é evidente. Por exemplo, nós tivemos um grande aumento do café nos últimos tempos, o que tem a ver também com as geadas que nós vivemos aí nas últimas semanas. Comprometeu as futuras safras e o produtor já precifica o problema da redução da oferta. A economia gira em torno da lei da oferta e da demanda, então menos produtores significa maior preço. E aí, nós consumidores acabamos sofrendo, né, em equilibrar todo esse orçamento que a gente tem. Com certeza. Então, as dicas que vocês já conheceram, quer dizer, economizar, postergar alguma compra, comprar em maior quantidade, achar uma promoção e eventualmente comprar e estocar, ou ainda comprar em grupo, tudo isso ajuda a pessoa a fazer um melhor uso do orçamento doméstico. Tá certo, então, seu William Feitosa, que é economista, muito obrigado pelas dicas que foram dadas aqui no nosso Diário TV. Aí cabe a gente agora, Carol, colocar isso em prática, né? Eu que sou dono de casa, você também, Carol, que é dona de casa, a gente mais do que nunca agora tem que colocar tudo em prática, né? Para evitar gastos aí no fim do mês. Helder, eu fico pensando assim, a gente que mora sozinho ainda, é difícil já equilibrar 4 pessoas, criança, e tem várias outras despesas, porque a alimentação é só uma, né? Ou seja, o salário não tá acompanhando aí essas altas. Eu sei que daqui a pouco hoje você vai ser o nosso, entre aspas, o nosso vilão, né? Porque a gente vai falar de vários aumentos no Diário TV, você vai trazer essas notícias pra gente, tentando explicar melhor. Então, daqui a pouco eu te encontro, viu? Obrigada. E já que o assunto é o nosso bolso, hoje a Caixa Econômica Federal paga a 5ª parcela do auxílio emergencial aos trabalhadores que não fazem parte do Bolsa Família nascidos em julho. E também hoje os beneficiários do Bolsa Família com NIS encerrado em 7 recebem essa ajuda. Para esses trabalhadores, os pagamentos são feitos da mesma forma que o benefício original, com depósito em conta. Já os outros trabalhadores podem sacar nas agências, unidades lotéricas ou nos correspondentes Caixa Aqui. E olha, a situação, o auxílio emergencial não cobre nem metade do valor da cesta básica, segundo o DIEESE, viu? É que a maioria dos beneficiários vai receber R$ 250. São R$ 8,33 por dia. Isso significa pouco mais de R$ 2 para cada integrante de uma família de 4 pessoas. E o chamado benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, que foi relançado no final de abril, terminou ontem e hoje as empresas já precisam voltar à jornada normal, sem aquela redução de trabalho, de horas trabalhadas, né? E consequentemente de salário. Só vai poder voltar ao esquema de redução caso o programa seja prorrogado pelo governo federal. Lembrando que no dia 10 de agosto a Câmara dos Deputados aprovou o texto base de uma medida provisória que institui uma nova rodada do programa de redução de jornadas e salários. Suspensão dos contratos de trabalho por mais 4 meses. Como o texto inclui também programas de geração de emprego e qualificação, a medida provisória está sendo chamada de mini-reforma trabalhista. E a proposta agora espera análise do Senado.
E hoje, em coletiva de imprensa, o governador Dória anunciou no meio da manhã a ampliação do combate a crimes de intolerância através da criação de uma delegacia da diversidade. São Paulo é parte do Brasil, mas este grito e esta defesa é dos brasileiros de São Paulo. E por isso que estamos fazendo aqui essa delegacia da diversidade. Por isso que estamos fazendo aqui programas de apoio àqueles que são discriminados, que são violentados, que são ofendidos com constância. E eu incluo todos os segmentos. O secretário executivo da Polícia Civil falou com a criação da Delegacia da Diversidade pode ajudar nos registros desses crimes. Nós temos uma estatística dos últimos 2 anos, uma média de registro de 1.000 casos por ano no estado. Tá? Então, veja bem, o que pode acontecer? Esses 1.000, não temos como dividir entre diversidade e intolerância, porque nós não tínhamos essa estatística separada. Agora, com a Delegacia da Diversidade, nós vamos ter, com certeza, um aumento significativo no número de registros, porque além da facilidade que agora todos vão encontrar para o registro, com certeza a divulgação do serviço vai estimular e encorajar essas denúncias. No próximo bloco a gente traz uma notícia boa, é que tem cidades, na verdade, na região há 2 semanas sem mortes pela Covid-19 e os cuidados com a doença, como a vacinação e o uso de máscara, estão diminuindo o índice de outras doenças, como o sarampo. 12h21, Diário TV, volta já. Essa frequência de tempo ela é muito marcante, que nem assim, nós passamos alguns dias com chuva. Vocês não têm noção como a mata aqui fica bonita, como a natureza responde à água. Fica tudo mais fresco, mais verde, o ar fica melhor. É um tesouro, né, para Mogi e para a região metropolitana de São Paulo. São 50 quilômetros quadrados de área de floresta, milhões de litros d'água são evaporados para o céu aqui, né? Então melhora o clima, extremamente importante na formação de solo, no controle de enchentes, é uma área de infiltração de água da chuva. Ela absorve toda a água da chuva e vai liberando aos pouquinhos no rio Tietê e mantém esse rio com o nível mesmo na época da seca, na época da chuva. Tem água e inúmeras as funções de serviço